A gratidão, às vezes, é muito difícil de ser demonstrada por nós. E a Bíblia, ela nos ensina que honramos ao nosso Deus através da gratidão. Esse é o estudo de número 1188 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que Deus conhece todas as coisas e sempre está no controle de tudo, porque Ele é soberano. E através da gratidão, nós demonstramos viver em sua total dependência. Vamos ao nosso tema. Gratidão como sacrifício. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 50, verso 23, que diz: quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Sacrifício é que exige esforço e trabalho. Sacrificar é sinônimo de investir, de abandonar, mas também de abater, de consagrar, dedicar. É uma oferta solene, e a gratidão, ela pode ser encarada como sacrifício, pois vai ocorrer independente das circunstâncias serem boas ou más. Moisés, ele orientou aos israelitas sobre a forma de oferecer sacrifícios de gratidão. Levítico capítulo 22, verso 29 diz: e quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de ação de graças, oferecê-lo-eis, de modo a serdes aceitos. Deveriam oferecer para serem aceitos por Deus, não era de qualquer maneira. Os animais machos deveriam ser sem defeitos, pois sacrifícios são considerados expressão de louvor, reconhecendo a bondade, a graça e a misericórdia do nosso Deus. Davi certa vez orientou e encarregou o salmista Asaf para dar graças a Deus, para demonstrar gratidão ao nosso Senhor através do louvor e da adoração. 1 Crônicas capítulo 16, verso 7 e verso 8 diz: então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem Yahvé, o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos. Davi mandou Asaf celebrar ao Senhor com seus parentes, demonstrando gratidão, pois o Senhor concedeu vitórias ao seu povo, e as vitórias eram consequências das lutas. Deus, ele se revelou amoroso, misericordioso e bom para com o seu povo, para com o rei. Paulo, ele orientou aos crentes, aos cristãos de Tessalônica. Paulo falou que eles deveriam ser gratos a Deus, independente das circunstâncias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão, independente das circunstâncias, não é fácil, mas Paulo, ele tinha a convicção de que, independente dos acontecimentos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus soberano, poderia agir a favor do seu povo, poderia agir a favor dele. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Paulo, ele não ficava preso
preso ao momento que ele estava vivendo, mas ele ficava olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Ele confiava plenamente que Deus agiria a favor dele, a favor do seu povo. E Paulo, ele ainda tinha a convicção de que Deus estava preparando seus servos para a glória eterna. Romanos capítulo 8, verso 18 diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo olhava para o futuro eterno. Esse era um grande segredo de Paulo, e Paulo nos mostra que olhar para Jesus, que olhar para o Senhor é motivo de sempre estar vivendo em esperança, de ter paz, mesmo nos momentos da adversidade. E nós vamos nos lembrar de alguns exemplos bíblicos para nos auxiliar nessa reflexão, de pessoas que viveram momentos difíceis, mas eles foram gratos a Deus o tempo todo. Vamos nos lembrar de Davi? Davi, ele foi grato a Deus no dia da dificuldade. Salmo 34, verso 1 diz assim: bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Bendizer é elogiar, é enaltecer, é dizer bem. E Davi, ele escreveu esse salmo após ele se fingir de louco diante do rei Abimeleque, o rei dos filisteus, pois ele estava se refugiando lá em Gate, fugindo de Saul. E assim que Davi foi reconhecido pelos servos do rei, os servos do rei falaram para o rei Abimeleque, e Davi, para escapar vivo, ele usou a estratégia de se fingir de louco, e o rei acreditou e o expulsou. O rei achou que se tratava de um homem louco, e assim Davi pôde escapar. Davi pôde salvar a sua vida. Não era um momento de tranquilidade que Davi estava vivendo, pois Davi precisava continuar fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. E Davi, em todo o tempo, confiou plenamente no Senhor. Salmo 18, verso 46 diz: o Senhor vive, bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Davi sabia que não estava abandonado, que ele não era rejeitado, que ele não estava sozinho, porque o Deus que ele confiava era vivo, era poderoso, era a rocha, era segurança, era abrigo, era amigo e merecia toda a confiança, merecia todo louvor, toda adoração. E Davi em todo o tempo era grato ao Senhor. O segundo exemplo é o exemplo de Daniel. Daniel demonstrou gratidão nos dias maus. Daniel capítulo 6, verso 10 diz assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Daniel tinha vida de comunhão, tinha vida de intimidade com Deus, ele tinha vida de oração. Quando o rei Dário teve a intenção de colocar Daniel sobre todo o reino, acima dos 120 príncipes, como um dos 3 presidentes, ao qual os príncipes e os presidentes teriam de prestar contas, esses homens tiveram a ideia de destruírem a Daniel. E a única opção era através de algo que Daniel fazia constantemente e que agradava a Deus. Daniel capítulo 6, verso 5 diz assim: então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel.
a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Daniel, ele soube do decreto do rei Dário, mas ele não se deixou abalar. O rei tinha feito um decreto onde todas as pessoas eram proibidas de orar, de rogar, de clamar, de pedir alguma coisa a outro. Poderiam pedir somente ao rei, mas mesmo assim, correndo o risco de vida, Daniel não se abalou. Ele não deixou seu coração se perturbar, se angustiar. Ele orou, se ajoelhou, ele rogou e ele deu graças ao nosso Deus. Ele foi salvo por Deus, mas dentro da cova dos leões, porque Deus, ele não abandona os seus filhos nas dificuldades. O nosso Deus está sempre junto dos seus. O terceiro exemplo que eu quero ver com você é o exemplo de Jó. Jó, capítulo 1, verso 20 ao verso 22, que diz: ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu, Yahvé o tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Jó, ele tinha perdido tudo, bens financeiros, filhos, respeito e admiração das pessoas. Jó viveu uma verdadeira tragédia. No momento em que soube de tudo o que ele fez, ele se humilhou, ele orou, ele adorou, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Ele demonstrou confiança plena no Deus vivo e poderoso. Jó capítulo 19, verso 25 e verso 26, contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a face de Deus. A esperança de Jó, a fé dele estava firmada que ele seria defendido e que no fim ele contemplaria a face do Senhor. Que exemplo para meditarmos, pois aqui tudo é passageiro, mas nós temos a bendita esperança de contemplarmos a face do Senhor. E o quarto exemplo é o exemplo de Paulo. Paulo demonstrou gratidão nos dias maus. Filipenses capítulo 4, verso 12 e verso 13 diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nas dificuldades, o apóstolo Paulo se fortalecia no Senhor e ele se mantinha firme na fé, independente da situação que ele vivia, pois no Senhor ele era consolado, ele era animado, ele era reavivado, ele era orientado, ele era instruído pelo nosso Deus, e ele ensinou aos irmãos de Éfeso que deveriam dar graças por tudo. Efésios capítulo 5, verso 20 diz: cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo nas dificuldades, nas adversidades e também nas bênçãos. Eles, assim como nós, devemos
devemos ser gratos ao Senhor, devemos demonstrar que confiamos no Senhor, porque acima de nós está o nome que é sobre todo nome, está o nome poderoso do nosso Senhor Jesus, a fonte de toda a bênção, de toda a vitória, de toda a vida, inclusive da vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de sacrifício de gratidão para nós. No nosso texto base, o salmista Asaf, ele nos ensina que quem oferece ações de graças ao Senhor com sinceridade, honra ao nosso Deus. Salmo 50, verso 23, nós vamos ver na versão transformadora, que diz assim: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. A gratidão é uma forma de honrarmos ao nosso Deus, pois demonstramos através dela a nossa confiança, a nossa fé, a nossa dependência do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é soberano e ele deve reinar absolutamente em nossa vida. Vou começar a concluir. Nosso Jesus, ele deve ser o Senhor em nossas vidas e nós devemos depender dele em todas as circunstâncias que vivemos, independente de como elas são. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome por intermédio do nosso Senhor. Pois somos amparados, sustentados, somos ajudados, somos guardados nele. Nós podemos ver sim a luz no fim do túnel nos momentos adversos, porque o nosso Deus, ele é e ele sempre será fiel, ele é soberano, ele é recompensador daqueles que confiam plenamente nele. Eu vou concluir dizendo a você que Deus, ele se agrada da nossa gratidão, mas é da gratidão sincera, é da gratidão verdadeira. Devemos praticar a gratidão em todo o tempo, como Paulo ensinou aos irmãos de Colossos. Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Que possamos ser gratos ao nosso Deus, pois em todos os momentos o Senhor está com cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.